Dali pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu tô aqui a convite do meu amigo Dudu para falar um pouquinho mais sobre um clássico da literatura sul-americana e um dos meus livros favoritos, não só sobre futebol, que é Futebol, Sol e a Sombra, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A edição que eu tenho é essa aqui da LPM, de 2014, que fala de acontecimentos ainda muito anteriores à unificação das regras do futebol e do futebol como a gente conhece hoje em dia, até a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O Eduardo Galeano vai passando pelo contexto histórico de todas as Copas do Mundo, desde 1930, disputadas inclusive no Uruguai, até 2010, na África do Sul. E eu queria falar um pouquinho sobre uma ideia que eu acho que está presente em todos os capítulos do livro e que é importante, é interessante a gente falar um pouquinho sobre ela. Porque ainda existe uma percepção de que o futebol é puro entretenimento. Como se o futebol tivesse sido criado para desviar a atenção das pessoas de assuntos mais importantes e como se ele não tivesse nenhum vínculo com aspectos históricos, políticos e culturais. Eu, particularmente, acredito que o futebol pode, inclusive, ser uma ferramenta para ajudar a entender acontecimentos históricos e mesmo a cultura de uma determinada região. A gente poderia falar sobre centenas de exemplos, talvez milhares de exemplos que comprovem isso, e eu não estou exagerando, tá? Mas eu vou falar sobre um que nem é tão lembrado assim e que aconteceu aqui do nosso lado, que foi no Mundialito de 1980/1981. Ele começou no final de 1980 e terminou já em 1981, sediado no Uruguai. E aqui um breve parênteses. O Mundialito foi um torneio que reuniu todas as seleções que já haviam sido campeãs do mundo até então, com exceção feita à Inglaterra, que recusou o convite, e por isso a seleção holandesa foi convidada. O Uruguai vivia sob uma ditadura militar desde 1973, e o regime militar se candidatou a sediar o Mundialito até com a ideia de tentar trazer um certo ar de normalidade, de legitimidade ao regime, muito parecido com o que havia acontecido com os vizinhos, os argentinos, poucos anos antes, Lembrando que a Argentina sediou a Copa do Mundo de 1978 e inclusive venceu a Copa do Mundo de 1978, disputada em pleno regime militar. Nesse mesmo ano de 1980, o regime militar uruguaio convocou um plebiscito que tinha como objetivo justamente trazer esse ar de legitimidade, de suporte popular. Só que o resultado foi bem diferente daquilo que os militares esperavam e eles saíram derrotados nas urnas. E o Mundialito começou só um mês depois desse evento. Então, o Mundialito foi disputado em meio a esse ambiente político tumultuado no Uruguai. E o próprio Galeano escreveu algumas linhas sobre isso. Abre aspas para o Galeano. Em 1980, no Uruguai, a seleção local conquistou o chamado Mundialito, um torneio entre campeões mundiais. A publicidade da ditadura vendeu a vitória como se os generais tivessem jogado. Mas foi então que a multidão se atreveu a gritar, pela primeira vez depois de 7 anos de silêncio obrigatório. O silêncio foi quebrado. As arquibancadas rugiram. Vai acabar a ditadura militar. Fecha aspas para o Eduardo Galeano. A ditadura militar uruguaia perdurou até 1985, mas esse episódio já era um retrato muito claro do enfraquecimento do regime, da falta de apoio popular. E o estádio de futebol, o jogo, foi o espaço em que parte da população usou para se manifestar, para marcar a sua oposição ao regime, deixando muito claro que o futebol não é um universo à parte, e ele tem sim tudo a ver com política, com economia, com história, com cultura e com todas as outras instâncias da vida. Vira e mexe, esse Mundialito é lembrado e discutido pela imprensa uruguaia e pelos próprios jogadores que representaram a Celeste naquele torneio.
É claro que eu contei uma versão muito resumida daquilo que aconteceu, né? Aquela competição é alvo, inclusive, de documentário uruguaio. Mas fica aí a sugestão para quem se interessou pelo assunto, pesquisar mais sobre o Mundialito de 1980. Também já deixei o gancho ali da Copa do Mundo de 1978 na Argentina, né? E é claro que eu não poderia deixar de sugerir Futebol ao Sol e à Sombra, do saudoso Eduardo Galeano. Então é isso aí, gente. Eu me despeço agradecendo o convite do meu amigo Dudu. E no mais, era isso. Um abraço e até a próxima.